Bom, pessoal, vamos lá. A introdução ao Antigo Testamento 1. Agora, a parte 2, capítulo 5, análise do livro de Números. Né? Números narra a peregrinação de Israel e depois, em Deuteronômio, faz uma repetição das leis que foram dadas no Êxodo e em Levítico, visto que foram 40 anos de distância, né? Então, quem recebeu as leis lá no Sinai, 40 anos depois, tinha muita gente que já era da outra geração que não estava ali mais, né? Que não estava ali quando foi dada a primeira. Então, essa repetição foi por isso. Tá? Bom, mas Números define as peregrinações aí enquanto eles andavam pelo deserto, também com algumas bases doutrinárias importantes. Tá? O nome do livro de Números é baseado no recenseamento que Moisés realizou dos hebreus no deserto no Monte Sinai. Ele fez dois recenseamentos, no início e outro no final. Tá? O hebraico define o nome como com a palavra Bedmidbar, tá? Que significa no deserto. Tá? Quatro termos resumem aí o nome do livro de Números, né? No hebraico, né? O Ayerdaber, tá? Ele é Deus, lembra que eu falei para vocês, né? É que eles costumam colocar o nome do mesmo, ele, Deus, disse, né? Aliás, tá? Ele disse, e ele disse, o Ayerdaber. Eles costumavam colocar os nomes dos livros com a frase que iniciava o livro, né? Então, e ele disse, Deus, no caso, tá? Do grego é aritmoi, né? Números, né? Ou contar, né? A contagem, né? Latim numeri, números também, né? E português números diretamente, tá? É a contagem no caso com base no censo, tá? Bom, o escritor de Números é Moisés, como nos demais livros que compõem o Pentateuco, né? Chamado de Torá, lá pelos hebreus. Tá? E o tema do livro, a organização do povo hebreu, né, como nação, para enfrentar a jornada no deserto, do Monte Sinai, até a cidade de Cádiz, que é Cádiz Barneia. Ele está dizendo aí próximo ao Rio Jordão, mas deve ter até Cádiz, depois o Rio Jordão, porque Cádiz não é tão próxima do Rio Jordão, né? Preservar também um arquivo da paciência de Deus com o povo no deserto e provar que o mesmo Deus que ama também castiga e mata, né? Dependendo das atitudes de cada um, né? Então Deus é justo, tá? Cádiz, vocês vão achar em Josué, capítulo 15, versículo 3, que faz parte da herança de Judá, é a última cidade, né, nas bordas do deserto, né, no limite sul de Israel, é Cádiz, tá? Cádiz Barneia. E é da onde Moisés enviou os espias, tá? Deixa eu mostrar aqui no mapa, né, para quem gosta de mapa. Cádiz fica, né, o Rio Jordão fica mais longe, né, na outra direção, tá? Cádiz aqui, próximo ao rio do Egito, na borda do deserto, né? Que toda a península do Sinai e tudo. Quando eu falei para vocês que eles atravessaram, Deus podia ter levado eles direto para Canaã, direto para a terra prometida, mas Deus levou eles na direção do Sinai, né? Do Monte Sinai, para do Monte Sinai, que está aqui abaixo, né? Vocês, não sei se vocês conseguem ver a seta do mouse, mas está aqui bem na junção dos dois golfos, né? E depois é que eles foram em direção a Cádiz. Dava para fazer isso em poucos dias, né? Menos de um mês. Mas eles levaram 40 anos, porque Deus levou eles até lá. Eu vejo muitas pessoas falar, não, Deus levou eles até pertinho da terra, mas não chegou lá. Não, Deus levou eles lá. Cádiz faz parte da herança, né? Fez parte da herança de Judá, estava dentro da terra prometida, sim. Tá? Então era só para mostrar para vocês que a cidade de Cádiz Barneia está aí, e lá no livro de Josué, no capítulo 15, versículo 3, vocês vão ver que ela faz parte no limite sul da terra de Canaã, da terra prometida. Tá? E dali Moisés enviou os espias, né, que voltaram, né, e reclamaram, e ficou aquela coisa toda. Tá? Bom, a abrangência histórica do livro de Números. Né? O livro de Números é uma prova do castigo de Deus, porque foi uma jornada que poderia ser feita em 11 dias,
alguns afirmam que, né, com 11 dias poderia fazer, e levou 40 anos, né? Fala de números e 7 vezes de murmuração, né? Houve 2 censos do povo, né? Um no começo da jornada, no Sinai, e outro no final, né? No capítulo 26. Só no capítulo 1 aparece a frase 20 anos para cima, né? Uma expressão interessante aí, né? Porque demanda uma série de coisas aí. Era aquele que podia trabalhar ser enviado para a guerra, e aquele que tinha entendimento, e eles estavam sendo preparados para a guerra de 2 sentidos, a guerra espiritual e a guerra mesmo física, né? A extensão do tempo do livro de Números, tá? Quanto tempo, né? Segundo Ellison, aquele mesmo do outro livro, o tempo envolvido de Números foi de 38 anos e 9 meses, né? O período de quase todo da peregrinação de 40 anos, porque à medida que ia andando e peregrinando, ia anotando no livro, que era o livro de Números, tá? Enquanto que o livro de Levítico levou 30 dias, né? O livro de Números levou 40 anos, né? 39 anos e alguma coisa, tá? O primeiro recenseamento levou 20 dias, né? Até Cádiz Barneia, mais uns 2 meses ou pouco mais, e a peregrinação em volta de Cádiz em 38 anos, tá? De Cádiz ele voltou para o deserto e começou a andar em círculo, né? E que é um espaço relativamente pequeno, né? Que é o espaço geográfico ali envolvido, que vai do Monte Sinai até Cádiz, perto do Jordão, em volta de Edom ali, né? Do Monte Seir de Edom, e o tempo das jornadas é grande, né? Mas o espaço geográfico é razoavelmente pequeno. Deixa eu voltar no mapa aqui, tá? Então, a área, né? A terra de Edom aqui, né? Então, essa é a área do deserto ali, fica entre o Egito e Canaã, né? Que isso faz parte, uma parte faz parte do Egito hoje, né? E uma parte faz parte de Israel, tá? As duas partes aí. Bom, temos o panorama religioso, né? O cenário religioso de Números, mais carregado de problemas, porque o povo se misturou com outras nações durante a peregrinação, conheceram outros povos ali, e experimentou novas ideias, embora sabia que Deus, o Jeová, condenava a idolatria. O movimento religioso dos 3 primeiros livros não mistura, né? Não tinha mistura que aparece em Números, porque Números eles já estavam em movimento e foram até onde tinha outros povos, tá? No final do livro se vê a narração de várias guerras vitoriosas a caminho do Jordão, tá? Conflito com os midianitas, né? E por fim os preparativos finais para entrar da entrada dessa nova geração, 40 anos depois, em Canaã, né? Pelo que parece, Miriam e Arã foram tomados de inveja contra Moisés, né? E por isso Miriam foi castigada com lepra, atrasando a viagem do povo lá no deserto. A idolatria, a rebelião e a murmuração foram os pecados principais que Israel praticou no deserto, que impediram o povo de entrar na terra prometida, diga-se de passagem, tá? Então, qual é o objetivo? Parece que o objetivo de Número é registrar as ações pacientes de Deus com esse povo que vivia pecando, né? E mostrar-lhes o amor. Ele tinha acabado de mostrar a lei, então ensinou eles a viver debaixo dessa lei para depois dar-lhes a terra, né? Deu para eles providência, sustento, né? Deu para eles também justiça, né? Puniu, né? Mas andou junto, tá? Então, é uma coisa maravilhosa isso, né? Bom, e o fundamento doutrinário de Números? Né? O livro de Números mostra: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Tá? Daquela geração toda, só a esses dois foi facultado a entrada na terra de Canaã que Deus tinha prometido a seus pais. Esse versículo contém um grande fundamento doutrinário, porque uma multidão de 3 milhões de pessoas, né, pereceu no deserto porque Deus não permitiu que entrassem, né, que tomassem posse da terra, principalmente por causa da murmuração, da desobediência e da idolatria. E não é porque somos salvos pela graça que temos o direito de viver de qualquer maneira, né, pecando e fazendo o que, né, porque confiando que quem é salvo é sempre salvo, como alguns fazem aí,
né? Nunca, né? Os salvos desobedientes a Deus provaram, né? E provam a ingratidão e caem da graça, como aconteceu aí com essas pessoas no deserto. Tá? Bom, e Jesus em números, onde é que vemos? Há alguns objetos e fatos registrados em números que são tipo de Cristo. Vamos destacar alguns, né, de Cristo. A cinza da novilha vermelha. Tem mais um aqui. Espera aí. As moedas da redenção. Deixa eu pegar aqui primeiro as moedas. Jesus não realizou um pagamento simulado ou parcial. Ele fez o trabalho completo de redenção, dando aos pecadores o direito de ser salvo pela graça e de trabalhar no ministério tipificado pelos levitas. Aqui, em Números 3, verso 40 até os 51, 11 versículos, tá? Ele fala aqui para separar os primogênitos, né? E pagar esses primogênitos, né? Passar as moedas dessa primogenitura para Arão, né? E resgatar, pagar o resgate desses primogênitos aí, né? Então, é uma moeda da redenção, moeda de troca, onde Jesus foi quem nos resgatou do pecado. Então, é uma alusão clara à salvação e a Cristo Redentor, aí, Números 3, 40 a 51. Depois é a novilha, né, da cinza, a novilha vermelha, né, a cinza da novilha. A novilha vermelha também aponta para o vermelho sangue, né? Um homem limpo vai juntar a cinza da novilha, vai depositar fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel para a água purificadora, né? É oferta pelo pecado, né? Conforme se purificará com essa água e será limpo. Então pega aquela água e se purifica, um exemplo do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, conforme mostra Tiago 5,16, 1 João 1,9 e muitos outros versículos falam disso, tá? A água mencionada é a água que recebe das cinzas daquela novilha que morreu. Cristo morreu por nós e realiza a purificação de nossos pecados, embora exija a confissão dos mesmos, né? Exija que a pessoa se retrate. Depois vem a serpente de bronze, levantada numa haste no deserto, que aponta claramente para Cristo também. O próprio Cristo falou desse tipo aí em João 3,14, né? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Então essa serpente é um tipo de Cristo que, né, se olhar para o Cordeiro de Deus, se olhar para Cristo, se olhar para o autor e consumador da fé, então seremos salvos, né? Moisés exigiu que as pessoas picadas pelas serpentes abrasadoras olhassem para a serpente levantada e seriam curadas, né? Acreditassem. Então era um tipo da salvação pela fé, né? Esse tipo da salvação dos nossos pecados. Bom, e por último, a vara de Arão que floresceu, né? Florescida como prova de que Deus escolheu Arão, né? Números 17, verso 1 ao 13, fala disso, né? Deus falou a Moisés que a vara que florescesse daria sinal de que o seu dono era escolhido de Deus e que os demais do povo, né, deveriam respeitá-lo, honrá-lo como um ungido do Senhor, né? Então aí a vara de Arão floresceu, é um tipo de Cristo que floresce para a vida eterna, né? Então brota para a vida eterna, e Arão era um tipo de Cristo. Lembrando que o tipo fica, né? Essa vara que floriu, ela inclusive foi colocada dentro da arca, um dos elementos que foram colocados dentro da arca da aliança, tá? Mas ela certamente perdeu o brilho. Mas Cristo, a vara que floresceu, né? Aquele escolhido de Deus, esse jamais perecerá, porque é eterno, é poderoso, tá? O outro era só uma sombra, como nos informa o livro de Hebreus, que eu já falei para vocês lá atrás. Amém? Vamos agora à análise do livro de Deuteronômio, né, no capítulo 6. Tá? Esse livro contém a segunda lei, né, ou a repetição da lei. Está dividido em 5 discursos de Moisés. Tá? O livro de Deuteronômio é o quinto da Bíblia e é o último do Pentateuco. Tá? E o seu título, o seu nome vem da Septuaginta. Né? Esse nome aí, Deuteronômio, derivado do grego, significa cópia da lei. Essa é a cópia da lei.
O sentido é a repetição da lei de Moisés, né, dada no Monte Sinai, no hebraico diz Chambre, né? Elen Hadovarim, que com o sentido que essas são as palavras, tá? Né, do hebraico é Ele Hadovarim, né? Devarim, no sentido essas são as palavras. Em português, a versão atualizada começa assim: são essas palavras, tá vendo? Então, essas são essas palavras, porque os judeus costumavam dar o nome do livro, né, com o que iniciava a escrita dele lá. Mas na Septuaginta, uma versão feita traduzindo do hebraico para o grego, foi colocado o nome de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Tá? O conceito dos tradutores do hebraico, né, para o grego, Septuaginta, né, porém o nome Deuteronômio não é baseado nas primeiras palavras, mas no conteúdo inteiro. Tá? Em hebraico, né, antigo, a tradição, o nome é Mishneh Torah, cópia ou traslado da lei. Tá? Autoria. O escritor de Deuteronômio é Moisés, né, sem dúvida, o capítulo 34, que fala da sua morte, segundo a maioria dos autores, certamente foi escrito por outra pessoa, né, Josué, o Eleazar, o sacerdote, né, porque Moisés já estava morto nesse último capítulo aí, né. No entanto, nada impede que ele tivesse escrito isso, né, essa narrativa fosse feita por revelação, porque todo o Pentateuco foi escrito segundo o método de revelação. Então, temos fé para crer que isso pode ter acontecido também. Ou que esses escritores aí imaginam que foi alguém que complementou o livro, né? Pode ser que isso tenha acontecido também, né? Bom, o tema e a divisão. O tema do livro é a obediência, tá? É o trabalho zeloso de Moisés para com a segunda geração dos israelitas, pois já se passaram 40 anos da primeira lei, foi dada lá no Monte Sinai, e estava preparando eles para entrar na terra prometida. Todo o livro de Deuteronômio, com raras exceções, é constituído de discursos de Moisés, tá? 5 deles, né? No último discurso está incluído o último dia da vida de Moisés antes de morrer, né? Isso é bem provável, né, que o próprio Moisés, por revelação, tenha escrito, né? Porém, a história de sua morte, o capítulo 34, fica fora dessa classificação aí, né? Só a história de sua morte aí no finalzinho. Abrangência histórica. Após Moisés haver cumprido a missão, né, que recebeu, dentro do limite da sua capacidade humana para obedecer ao Todo-Poderoso, resolve resumir os 3 livros anteriores, que é o Êxodo, o Levítico e o Números, né, e apresentar esse resumo em forma de discurso. Tá? É claro que aqui não é repetição do Gênesis, né? É do Êxodo, Levítico e Números. Né? Ele fez um resumão disso tudo aí, né, de forma exortativa, didática, né, profética para a segunda geração, né, no final da marcha no deserto e na entrada do lado sudeste da terra prometida. Né? Então ali estava a terra prometida. Moisés garante que na sua fala, que Israel será próspero se, somente se, né, como diz os matemáticos, obedecer os mandamentos do Senhor. E amaldiçoado se os desobedecerem. Então, estava condicionada à obediência. E, né, porque naquele tempo eles não viviam pela fé e nem através da graça, mas pela obediência. Ou seja, no sistema chamado legalismo, né, por força da lei. Tá? Em 3 palavras, Meyer Perman resume Deuteronômio. Recordai, capítulo 1, obedece, capítulo 5, cuidado, né, profecia do futuro de Israel, né, 28 ao 34. Tá? O mesmo Moisés que reclamou a incapacidade de falar, né, lá em Êxodo 4, 10 a 17, esse negócio é complicado, né? As pessoas colocam ele no filme lá como se ele fosse gago, tudo. Ele disse que era pesado de língua, que ele não tinha traquejo para falar com as pessoas, que ele não tinha, né? Agora você vê ele eloquente aqui, é claro que Deus pode fazer um milagre, mudar, curar uma pessoa e tudo, mas eu não acredito, né, eu pessoalmente, eu não acredito que ele fosse gago, que ele não tinha era jeito, ele era meio duro com as palavras para falar com as pessoas, mas Deus o poliu também nesses 40 anos e agora
ele discursa com eloquência e faz uma despedida floreada, cheia de emoção, mesmo diante do aviso de que não entraria na terra prometida. Ele fez aquele discurso maravilhoso, né? E a extensão do tempo de Deuteronômio. O tempo coberto pelo livro de Deuteronômio, né, é de aproximadamente 1 a 2 meses, né, por maior o tempo que foi coberto aí foi pelo livro de Números, né, que acompanhou toda a peregrinação, e esse aí só foi escrito no finalzinho aí já próximo do Rio Jordão, onde eles entrariam na terra de Canaã, tá? Na terra prometida. A extensão geográfica, aqui a gente vê isso, né? O povo estava aproximando da terra prometida, tinha chegado perto do Rio Jordão, tinha grande ansiedade para experimentar a aventura de colocar os pés em Canaã, né? Eles tinham conquistado uma grande área na Transjordânia, do outro lado do Rio Jordão, tá? E desejavam iniciar a conquista do lado da terra, chamada terra que mana leite e mel, né? Panorama religioso, o fundo religioso do quinto livro é diferente daquele que aparece nos primeiros 4 livros, né? Livros do Pentateuco. Naqueles, a primeira geração estava em vigor, neste, porém, é a segunda geração, um povo diferente, uma outra visão, sem experiência com Deus, né? A segunda geração não conhecia a idolatria do Egito, né? E esteve durante 40 anos preso sob o jugo da autoridade de Moisés nas jornadas do deserto. Então era outra realidade, né? Duas experiências distintas eles tiveram no sentido religioso. Alcançaram a misericórdia de Deus nos momentos de murmuração, viveram muitas vitórias nas guerras durante o caminhar, foram ganhando confiança, né? Causaram muitos problemas a Moisés também, né? Tinham a tendência à idolatria dos seus antepassados, mas por outro lado eles receberam a Shema, né? Os hebreus chamam de Shema, tá? Ou profissão de fé, como diz Hélice, citando Deuteronômio 6, 4 a 9. Olha só os versículos aí. Essa é a Shema, tá? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui o monoteísmo, tá vendo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Isso é a Shema, tá? O povo de Israel costuma fazer isso até os dias de hoje, né? Eu tenho um vídeo aqui que fala disso, né? Depois vocês dão uma olhada nesse vídeo. Eu não tenho aqui o link aqui, mas mostro para vocês, tá? Essa é a palavra, né? É a doutrina mais importante do catecismo hebraico, é o Shema, tá? Eles, entretanto, deturparam a palavra único referente a Deus, tá? Porque essa palavra em hebraica aceita o sentido plural, né? Plural de unidade, dando a entender claramente as 3 pessoas da Trindade, né? Echad, um único, com possíveis divisões e partes distintas. Então, quando você fala Elohim, né? Porque Elohá é Deus, né? Elohim é deuses é o plural para substantivo em hebraico, tá? Inclusive eu perguntei para uma judia que tem brasileira, né, mas com nacionalidade judaica, mora lá em Israel. Ela ensina muita coisa da Bíblia. Eu perguntei para ela por que então aparece Elohim no Pentateuco em muitos lugares, né? E ela não me respondeu, né? Porque ela sabe que Elohim é plural, tá? Então é uma pessoa com possíveis 3 divisões, com partes distintas, tá? Mas sobre a Trindade a gente vai falar noutra aula mais na frente, né? Então, agora após o livro de Deuteronômio, né, Israel tem uma palavra-chave para a sua filosofia religiosa, que é o Shema, é o Shema, né, em português, mas é Shema em hebraico, tá? E qual é o objetivo do livro de Deuteronômio? O objetivo de Moisés ao pronunciar as palavras do Deuteronômio foi de preparar a segunda geração do povo de Israel para viver uma vida correta em Canaã, o seu novo e permanente espaço,
tá? Aquele espaço de Canaã foi prometido por Deus para Israel. Eles só saíram de lá, depois foram para o cativeiro, para o exílio, tudo, ficaram debaixo de outras nações, ficaram longe da sua terra, por culpa e risco próprias, tá? Mas que aquele espaço lá é prometido por Deus a Israel. Então você cristão, saiba disso, né? Aquela guerra lá, aquela luta lá, aquele povo árabe, eles se apossaram da terra quando Deus permitiu que eles fossem parar nas mãos dos seus inimigos e fossem espalhados pela terra, tá? As leis sinaíticas que foram dadas lá no Monte Sinai haviam sido dadas há 40 anos, portanto a maioria do povo não as conheceu ali diretamente, né? Daí a razão que Moisés repetiu a lei integralmente no Deuteronômio. O estilo e as expressões de Moisés é o de um pastor cuidadoso com seu rebanho, que apresenta sermões adequados, dirigidos e práticos para o povo observar. Ele mexe nos 3 tempos, né? Recorda-lhes o passado, exorta com respeito ao presente e prepara-os para enfrentar o futuro na nova terra, onde ele também, Moisés, gostaria de pisar, né? Colocar os pés. Mas por causa dessa tendência da idolatria, o povo tinha uma tendência a idolatrar também a Moisés, né? Já que eles tinham essa tendência para a idolatria. Portanto, Deus fez ele subir no monte e desapareceu com o corpo dele após a sua morte, justamente para que o povo não viesse a pecar nesse sentido aí, né? E o fundamento doutrinário, a obediência e seus bons resultados, né? E a desobediência e as suas consequências, né? Claro, né? São o fundamento, né? Da importância da obediência à palavra de Deus no Novo Testamento, né? E a desgraça como resultado, né? Da desobediência, que é fruto da incredulidade, da falta de santificação diante de Deus, né? De ser separado, que é o sentido da santificação. A partir do tipo Moisés, o tipo é provisório, é falho, né? Não é perfeito. Para o antitipo Cristo, que é definitivo, que é perfeito, temos em Deuteronômio um grande e importante fundamento doutrinário, tá? E que é Moisés, o profeta semelhante a Cristo, que Deus falou que ia enviar, né? Todos os fundamentos doutrinários para a igreja observar estão no Novo Testamento, mas ela mesma busca as raízes do significado no Antigo Testamento para fundamentar a sua interpretação de forma correta. Por isso nós tiramos um pouquinho mais de tempo para o livro de Levítico, tá? Aí voltamos na lex talionis, né, a lei de talião, aquela, né, olho por olho, dente por dente, né, uma coisa pela outra, né? Traz importante fundamento para o estabelecimento de regras punitivas para a igreja, tá? De disciplina na igreja, é lícito, né? Não o olhará com piedade, a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso aí, essa lei propõe justiça entre os homens e não castigo de Deus, né? Justiça entre eles mesmos, porque não havendo justiça em relação às maldades de uns para com os outros, de que valerão, né? Segundo a interpretação dos homens, né? Os castigos de Deus, né? Então, na verdade, essa lei era dura, mas era justa, tá? Então, lex talionis se apresenta como um fundamento doutrinário para as ações disciplinares eclesiásticas, tá? Embora estejamos conscientes que vivemos no tempo da graça, tá? A lex talionis é dura, mas é justa, tá? Da mesma forma que a permanência de Israel em Canaã dependia do cumprimento da lei, né? Assim a igreja depende de guardar os mandamentos de Cristo. Eu, porém, vos digo, né? E se os seus apóstolos permanecerem na graça, né? Então é essa graça que vai prevalecer no caso. O cristão não obedece à palavra de Deus para ser salvo, mas porque é salvo pela graça, tá? Mas obedece porque é salvo, pois o desobediente é incrédulo, é ingrato, é perdido e é não salvo, né? Então é a graça que salva o homem, mas o homem tem que permanecer debaixo do mandamento, da ordenança, né, dos preceitos dados para Jesus, para o nosso tempo, para a igreja, né? Que Deus nos abençoe abundantemente.